Olá pessoal, estou aqui fazendo um vídeo, tá? A gente fez um primeiro, esse vai ser o segundo, com o objetivo de fazer uma prestação de conta, contar um pouco o que a gente está vendo acontecer no mercado, tá? E acho que para corroborar com o que a gente está falando aqui, eu vou deixar mais dois artigos aqui da Charles Schwab, acho que são mais dois, né? Entre outros lugares de tudo que eu leio, tá? O primeiro comentário, assim, o que a gente tem notado, pois aqui eu vou colocar alguns gráficos, é que nesses últimos 2 anos mudou muita coisa, tá? A Charles Schwab tem falado que a gente, desde a década de 1990, a gente viveu um período de grande moderação, comparado à área de 1960 até 1990, que foi um período da era temperamental, tá? E uma das grandes diferenças é que numa era que você tem, na grande moderação, né, você tem uma menor volatilidade, menor tensões políticas, né, e com isso maior crescimento econômico. E enquanto que na era temperamental você vai ter volatilidades maiores, né, maiores tensões geopolíticas. Isso resulta em maiores recessões e um PIB mais volátil, tá? Então uma economia mais volátil como um todo. Eu acho que isso se traduz nos preços, tá? Seja ele preço do dólar, seja a taxa de juros, inflação, entre outros produtos do mercado. Dito isso, o que tem acontecido, tá? Então o que tem afetado nessas últimas 2 semanas, que acho que imagino que muita gente que está na renda fixa vai perder um pouco de dinheiro, tá? O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o que tudo indica que ele vai demorar mais tempo para a subida de juros. Até então, o que se lia muito é que esperava que no final do ano, ou mais ou menos no início do 2024, ele deveria começar a baixar os juros, assim como começou os países emergentes, tá? E o que tudo indica é que ele vai demorar mais tempo para essa queda de juros. Paralelo a isso, ele ainda tem que fazer a rolagem da dívida dele, né? Então a dívida dos Estados Unidos cresceu muito nos últimos anos, e quem que eram os grandes compradores dessa dívida, por exemplo, eram os chineses e muitos outros países, né, que deixavam dinheiro em dólar. E com o aumento dessa tensão política, né, que a gente começou no começo dessa conversa, os chineses não estão comprando mais a dívida, né, nem outros países, com medo de um bloqueio judicial americano. Com isso, para ele colocar essas dívidas no mercado, eles precisam pagar maiores juros, né? Então isso explica um pouco da subida de juros nesse período. No artigo que eu li da Charles Schwab, no passado recente, eles acreditam que isso deve ser uma coisa igual uma onda, né? Então, à medida que mais para frente, talvez isso deveria voltar ao normal, tá? Que está num período de rolagem de dívida. E isso se traduz também, né, no maior aumento do dólar, tá? Então, se você olhar o dólar frente a todas as cestas de moedas, ele subiu muito, tá? Não só no Brasil, mas comparado aos países emergentes, entre outros. Depois aqui acho que vai aparecer um gráfico. Então, se você pegar o índice de dólar subiu, né? E uma das razões também é porque a economia da Alemanha em especial, da Europa também não vem bem, o Japão não vem bem, a China está com um problema do excesso de dívida, né? Então eles também estão tendo uma reestruturação, e com isso, né, o diferencial de juros, à medida que o mercado espera que os juros dos Estados Unidos fiquem mais alto por mais tempo, o dinheiro volta para os Estados Unidos, né? Como aconteceu um pouco no passado recente, na época da pandemia, né? Que o dólar saiu de 4,20 para 5,80. Falando dos mercados emergentes, né? Os mercados emergentes, eles são duas coisas, né? Primeiro, que geralmente nos períodos desse o pessoal vai para um porto seguro, e segundo, que os mercados emergentes começaram a cortar os juros antes dos Estados Unidos, até pelo seu maior histórico, né? Acostumado com inflação, eles começaram a cortar esses juros, e com isso o mercado, se você tem um lado que paga mais juros, né, e é mais seguro, né, então as pessoas colocam o seu dinheiro numa reserva de valor, de maior segurança. Essas são as principais informações. O que a gente tem falado muito para os clientes também, acho que terminando aqui esse bate-papo, o que a gente tem feito, tá? Eu acho que o momento
de juros altos, muita incerteza no mercado, não tem por que correr risco. Eu falo isso muitas vezes para os clientes, tanto no Brasil quanto lá fora, né? Você aqui no Brasil com juros a 15%, é difícil ter empresas que, né, vão falar que se consiga 15% durante 5 anos, 6 anos. É difícil encontrar empresas que consigam ter esse nível de crescimento, né? Assumindo até que muitas empresas crescem junto com o PIB, tá? 5 anos consecutivos crescendo 15%, que eu quero dizer, muitas vezes, não, mas no ano que vem a bolsa pode dobrar, sim, pode crescer 20, 30, mas difícil acertar o timing, tá? E aí acho que tem um outro fator aqui que vai acontecer até nos bancos centrais globais, é que além da subida de juros, os juros parece que tudo indica que ele esteja no final, mas os Fed deveria começar a baixar ou reduzir o seu balanço. Então, existe uma correlação direta entre quando o Fed aumenta o balanço, né, ou reduz o balanço. Geralmente você tem dois tipos de política monetária. Você tem uma política monetária que você pode subir os juros, né, ou baixar os juros para controlar a inflação, e você tem outra política monetária que você pode colocar moeda no mercado. Então o Fed durante a pandemia ele colocou muita moeda no mercado, isso fez com que o preço das ações esticassem bastante, né, e tivessem altas. E depois agora, nessa última decisão, você teve uma divisão sobre manter ou não a taxa de juros, né? Mas todos foram unânimes em continuar reduzindo o balanço. E na história do mundo não teve muitas vezes que o Fed subiu o balanço. Se eu não me engano, a primeira vez foi em 2009, quem tinha feito o Japão foi o Japão no passado. E com isso fica difícil para os economistas preverem o que vai acontecer com essa queda, né, a gente tem o quantitative easing, que era você colocar dinheiro no mercado, e o quantitative tightening, que você reduzir dinheiro no mercado. Então, as duas vezes que aconteceu foi em 2018, o quantitative tightening, que foi em 2018, a bolsa americana foi a pior queda na sua década, né? E a gente está passando por esse momento novamente, então isso faz a gente reduzir né, as exposições e ações. O que a gente tem feito, a gente tem encontrado taxa de juros, né, do Treasury hoje pagando 5,4% ao ano, tá? 5,5%, né? E é o que a gente tem falado para os clientes. E em alguns casos também a gente tem colocado em taxas de um prazo maior, pensando que em 2024, 2025 o cliente não vai encontrar essas taxas novamente, tá? Eu acho que esse é o macro que a gente tem feito, muito simples. Acho que é um momento atípico para o mercado, né? E a gente está acompanhando. E aqui é só uma prestação de conta, né? Que a gente faz geralmente de forma individual, mas também para a gente estar mais presente, estar mandando mais notícias, né? Acho que esse é um modelo que a gente vê em outros lugares e a gente também quer usar aqui na Bank Shopper. Desejo a vocês uma boa semana e sempre que vocês precisarem, como sempre, estou 100% à disposição, toda a nossa equipe, tá? Então vocês têm meu celular, pode me ligar se tiver dúvida, algum receio, se quiserem rever a carteira, eu acho que esse é o nosso trabalho e a gente está aqui para isso. Um grande abraço, beijos.